Meus amigos, a história de hoje foi enviada pelo mesmo participante, a quem chamamos de Carlos. Em uma pequena cidade do Nordeste. Carlos, um garoto de 8 anos, era acordado por sua mamãe para ir à escola. Como em todas as manhãs, a mamãe entrava, puxava sua coberta gritando que ele se apressasse para não perder as aulas. Depois de arrumado e comer um pedaço de cuscuz ou beiju com leite, Carlos pegava os livros que pareciam pesar 1 tonelada e saía. A rotina era a mesma, 5 vezes por semana. Ao sair para a escola, Carlos sempre observava com atenção um lindo casarão localizado bem pertinho da sua casa. Um casarão velho de 2 pisos e desocupado por um bom tempo. Naquela manhã, ao passar frente ao casarão, Carlos notou a figura de um garoto em uma das janelas, lhe observando. Novos vizinhos, pensou. Carlos acenou, mas o garoto não respondeu. Se escondeu atrás das cortinas. Ao regressar da escola, Carlos perguntou à mamãe se alguma família havia comprado ou alugado o casarão. E ela respondeu que não. Que não sabia, que não havia visto ninguém. No dia seguinte, a mesma história. O garoto apareceu e depois que Carlos acenou, ele outra vez se escondeu. Dias depois, enquanto assistia televisão em sua casa, Carlos viu aquele mesmo garoto olhando pela janela. Carlos levantou para convidá-lo a entrar, mas ao abrir a porta, ele já havia saído. Perguntou à mamãe se ela já havia visto ou conhecido os vizinhos e outra vez ela respondeu que não, sem dar muita importância à pergunta do filho. E os dias passaram. Um certo dia, quando Carlos retornava da escola, o garoto se encontrava frente ao portão do quintal, lhe convidando para entrar. E Carlos aceitou o convite e seguiu seu novo amigo. Ao entrarem no quintal, o garoto sumiu e Carlos foi surpreendido com a presença de uma senhora com as mãos nas cadeiras, perguntando o que ele fazia por ali. Antes de Carlos responder, a senhora pediu que ele saísse da sua propriedade e que jamais voltasse. Envergonhado e sem graça, Carlos pediu desculpas e saiu. Durante toda aquela tarde, Carlos passou pensando no seu novo amigo. Porque ele havia sumido e lhe deixado sozinho com a sua zangada mamãe. Porque, em lugar de ter explicado à mamãe que havia lhe convidado, simplesmente sumiu. Vários porquês que Carlos matutava sem poder entender. No dia seguinte, pela manhã, Carlos decidiu perguntar ao amigo, porém o garoto não apareceu. E nem nos dias seguintes. E vários dias passaram. Em uma certa tarde acalorada, Carlos resolveu usar a piscina que possuía no quintal, desobedecendo o pedido dos pais de nunca banhar sozinho, pois ele não sabia nadar. E pouco a pouco ele foi entrando pela parte mais rasa e se molhando. Agarrado na beira da piscina, Carlos resolveu caminhar um pouquinho mais para a parte mais profunda. Nada mal. A empolgação foi aumentando e, em um certo momento, Carlos perdeu o controle, escorregou e afundou. Que desespero! Desesperado e agitando os braços, tentou voltar para a parte mais rasa, mas não foi possível. E pouco a pouco foi perdendo o fôlego e baixando lentamente para o mais fundo da piscina. O fim parecia inevitável. Porém, quando o fôlego e as forças pareciam acabar, Carlos sentiu uma mão agarrando o seu braço, lhe puxando para fora da piscina. Já do lado de fora, cansado, assustado e tossindo, Carlos pôde ver o seu herói salvador. O garoto vizinho que rapidamente foi se afastando e desaparecendo por detrás da cerca do quintal. Mais tarde, já recuperado do susto, Carlos contou para a mamãe o que havia passado e quem o salvou.
E depois das broncas, ele e a mamãe saíram em direção ao casarão para agradecerem a família e o garoto. Ao chegarem, foram atendidos por uma pálida senhora que, depois de convidá-los a entrar com um simples gesto de mão, se afastou para o outro lado da sala sem dizer uma palavra. A mamãe, parada no meio da sala e ao lado de Carlos, não podia acreditar no que via. Tudo que ali existia se encontrava coberto por lençóis ou poeira, como se ninguém vivesse na casa por muito e muito tempo. Que estranho, pensou olhando para a pálida senhora, que continuava em silêncio. Depois da mamãe agradecer pelo ato heróico do garoto, Carlos chamou sua atenção apontando para um velho jornal sobre uma pequena mesa. Enquanto Carlos repetia que o menino do jornal era o garoto da janela, a mamãe lia a manchete abaixo da fotografia, sem poder acreditar. Garoto morre afogado na piscina dos pais. E naquele instante, para assusto ainda maior da mamãe e de Carlos, a senhora desapareceu através de uma porta sem sequer abri-la. Assustados, medrosos e confusos, a mamãe e Carlos imediatamente abandonaram o casarão. E depois daquele dia, o garoto jamais voltou a aparecer na janela. Dias depois, a mamãe descobriu o que realmente aconteceu com aquela família. Após a morte do garoto e não suportando a dor e a culpa que sentiam, os pais suicidaram naquele mesmo abandonado casarão. E desde então, o casarão continua vazio e disponível para quem desejar alugar. Te cuida e muito obrigado.